Já estamos on. Vou-te falar porque é que 96% das pessoas falham, a nível mundial, falham objetivos. E isto tem a ver por uma razão simples. Por não planearem. Ou não é porque não acham que tenham planeado, é porque não sabem planear. Acontece a empresários, acontece a empreendedores, acontece a trabalhadores por conta de outra, acontece na nossa vida pessoal. Porque nós traçamos objetivos. Criamos uma série de estruturas de objetivos, de desejos. No entanto, não planeamos e não sabemos exatamente como é que se processa um planeamento. E é isso que eu te venho falar hoje. É isso que eu te vou explicar ao longo destes próximos minutos. O que é que nós normalmente desejamos alguma coisa na vida? E ou andamos à espera que aconteça, ou então decidimos fazer alguma coisa para podermos então atingir o que pretendemos. Isso acontece porque há um desejo, okay? Ou há um sonho, o que tu quiseres chamar, e esse desejo ou sonho faz-te mover ou não. Okay? Muitas vezes o que acontece é que o desejo por si só não é suficiente. Porquê? Porque a nossa vida é feita de barreiras. Nós temos obstáculos no caminho. Nem todos os dias estamos bem dispostos. Nem todos os dias estamos para aí virados. Há dias que só nos apetece estar deitados. Porquê? Porque não planeamos. Não sabemos exatamente o que é para fazer todos os dias. Então andamos a usar a palavra de não tenho tempo ou a procrastinar. Eu costumo dizer que eu sou um procrastinador profissional. No entanto, sou um procrastinador profissional com uma técnica, que é de planeamento. E o que eu te vou partir agora, vou-te simplificar isto, porque nós vamos... Eu no MBA não aprendi isso, eu na própria faculdade não aprendi isso, e inclusive eu em estudos de produtividade ou gestão de tempo, como me quiseres chamar, não aprendi isso. E vou-te explicar da forma mais simples como é que se planeia algo, e é pressuposto por 3 princípios. O planeamento tem 3 princípios: a estratégia, a tática e a técnica. Bom, antes de te explicar, para te dizer que de pouco serve aquilo que eu te vou passar agora, de pouco serve se tu não souberes exatamente o que tu queres. Okay? Há uma coisa que tu deves querer, que é o que é que tu pretendes para a tua vida. É o que tu pretendes nos próximos anos, nos próximos meses, e depois sim vais planear isso. Ok? E já deves ter ouvido falar de traçar objetivos. As empresas nisso são peritas. No entanto, traçam objetivos por um ano, e a maioria das pessoas o que traça são objetivos simples de atingir, porque têm medo de se expor e têm medo de fazer algo que não são capazes de fazer. E isso acontece porque não sabem planear. Mas isso não só acontece contigo, como acontece com empresários com PMEs de líder e excelência, como acontece inclusive com empresários agora que estão a pôr a culpa na coronavírus e na pandemia como a causa principal da falência dos seus negócios. E isto acontece porque não planearam. Okay? Claro que não há uma causa e efeito, e tudo o que tu traçares agora vai servir como base para a avaliação para os próximos meses. Mas se tu não planeares agora, garanto que o máximo que te vai acontecer é, ou das duas uma, ou vais ter um infarto, vais ficar estressado, que é o que acontece às pessoas quando não planeiam, ou vais fechar a tua empresa. Okay? Ou vais perder o emprego. Tem corrido agora notícias, por exemplo, que a Zara está a fechar 1200 lojas. A Zara já tinha isso planeado, acelerou o processo por causa da pandemia, porque eles já estavam a preparar para o online. Eles já estavam a fazer os seus e-commerce, já estavam a vender, inclusive já estavam a vender mais online do que estavam a vender em modo presencial. Claro que o dono da Zara se preocupava com as pessoas que trabalhavam com ele. No entanto, teve que tomar uma decisão dura para ele e para muitas famílias. E isto está a acontecer agora. Isto não penses que não te vai acontecer a ti. Muito provavelmente vai. E se não souberes planear, se não tiveres um plano B, se não tiveres, o que eu costumo dizer, uma segunda fonte de rendimento, estás tramado. Okay? Claro que, e vais ouvir muitas teorias da única coisa. A única coisa de cada vez. Tu podes planear para... o que isto quer dizer da única coisa é planear timings para fazer uma coisa de cada vez. É o que isto quer dizer, a única coisa. Muitas vezes tu podes estar a trabalhar por um objetivo grande e tens umas únicas coisas, várias por dia, para cumprir.
e tens que as cumprir. E então é isso que eu te vou falar agora quando desmontar um planeamento em modo de 3 princípios. A estratégia, a tática e a técnica. Podes procurar em muitos sítios, não vais encontrar desta forma. Isto foi a forma como eu consegui converter todas aquelas teorias muito complicadas de explicar e todas aquelas formas não perceptíveis de falar de planos de ação, de planos de estratégia, de atividades diárias, ok? E vou ser o mais simples possível. E se tu puderes agora tirar um caderno, uma caneta, eu recomendava-te isso. Porque esta parte é importante que tu entres. Não vai ser muito tempo, não será mais que 10 minutos. Claro que eu poderei dar alguns exemplos, eu penso que não passará desse tempo. E garanto-te que vai valer cada minuto. Pelo menos para mim, e eu creio que te vai valer desde que estejas para aí virado. Okay? Então vamos falar. O planeamento tem a ver com o quê? Quando tu planeias alguma coisa é para atingir um resultado. Okay? O problema é que muitas vezes tu achas que ao traçar um objetivo, por exemplo, dizeres vou emagrecer 30 quilos até dia X, ou vou começar a ganhar mais X euros por mês no meu negócio, ou vou faturar mais X no meu negócio, ou vou procurar um novo emprego, e podemos continuar aqui. O problema é que tu, ao traçares um objetivo, não estás a fazer o mais importante, que é depois traçar o que se chama a tática e a técnica. Okay? E é isso que eu te vou falar agora. Em primeiro lugar, a estratégia. O que é a estratégia? É o que se chama o grande objetivo de longo prazo. Um objetivo que tenha um ano, pelo menos, é um objetivo de longo prazo. Okay? Tudo o que tu trazes para um ano é um objetivo de longo prazo. É importante que na estratégia eu recomendo que tu traças no mínimo, o ideal é que seja há 10 anos, mas no mínimo a 5 anos, depois passes para 3 anos e passes para um ano. E isto é a estratégia. E trazes pelo menos, não me interessa se és empresário, não me interessa, claro que interessa. O que eu estou a dizer não me interessa é o que eu saiba, se fores empresário que está preocupado com o teu negócio, também és pessoa. Okay? E aqui quando eu falo da estratégia, falo de 3 princípios. Falo da estratégia para a tua parte profissional, o que é que tu pretendes daqui a 5 anos, o que é que tu pretendes daqui a 3 anos e o que é que tu pretendes daqui a 1 ano. Okay? Objetivamente, falo da parte de saúde, como é que tu queres ser daqui a 5 anos, como é que tu queres ser daqui a 3 anos e como é que tu queres ser daqui a 1 ano. Okay? Eu já te vou dar exemplos de cada um deles e dos 3 princípios até vou dar exemplos meus. Okay? Inclusive, com empresários que eu estou a acompanhar, eu vou falando disto com eles. E estão aqui vários acompanhamentos a empresários onde eu falo disto tudo. Mas, para além disso, a parte pessoal. Como é que tu queres estar daqui a 5 anos, como é que tu queres estar daqui a 3 anos e como é que tu queres estar daqui a 1 ano. Pessoal, quando eu falo, é parte da família e parte das relações, amigos, conhecidos, novas pessoas que queres conhecer. Okay? Isso é importante. E perguntas-me tu assim agora, mas isso não é futurologia, Sasha? É um bocado, sem dúvida nenhuma. Mas se tu não souberes o ponto final que tu pretendes atingir, seja a 1 ano, seja a 3 anos, seja a 5 anos, muito dificilmente vais conseguir saber o que queres fazer. Okay? Obviamente que é aqui o ponto fulcral onde a maioria não atinge objetivos. Porquê? Porque muitas vezes o que tu fazes é isto. A estratégia. E a estratégia é mal traçada. Okay? E eu vou-te dar um exemplo. Eu tinha uma estratégia em novembro. A minha empresa tem vindo a mudar todo o objeto social. E neste momento nós estamos focados em ajudar empresários a melhorarem os seus resultados atuais sem que tenham que aumentar custos ou despedir pessoas essenciais, okay, da sua estrutura, e ajudar pré-empreendedores. Eu chamo pré-empreendedores quem? Quem trabalha por conta de outrem, mas que neste momento pode estar em risco de perder o seu emprego e que poderá beneficiar da nossa ajuda. Quem é que eu tenho ajudado atualmente? São principalmente estudantes universitários, principalmente pessoas recém-formadas que estão em estágios prolongados e que não recebem mais de 800 euros, 1000 euros. E isso agora é muito giro e porque vivem na casa dos pais, mas depois quando saírem na casa dos pais isso não serve para nada.
Okay? E é a fase ideal, mas claro que se tiveres 40 anos, 50 anos, também estás na altura certa. Porque eu mostrei-te ainda no outro dia, eu comecei a fazer um desporto agora que se chama skimming, desde miúdo queria fazer. E os meus filhos e a minha mulher decidiram-me oferecer no meu dia de anos, há 2 dias atrás, uma prancha de skimming. E não é que no primeiro dia eu comecei-lhe a dar razoavelmente bem. Claro que eu venho do surf, venho do skate, e é mais fácil para mim. Mas é um desporto diferente e tenho 41 anos. Ou seja, mesmo com esta idade eu consigo aprender. E isto para te explicar isso. E então, o meu objetivo estratégico para um ano é eu estar a ajudar pelo menos, ouve bem, 50 empresários em que estejamos com a Doutor Performance for Business a acompanhar 50 empresários e pelo menos 20 pessoas pré-empreendedoras que querem aumentar os seus rendimentos. Lembra-te sempre, isto é um objetivo meu. Podes fazer parte dele ou não. Okay? Tens de ter o teu objetivo. Depois, há 3 anos, quero que não só a marca esteja em Portugal, mas que já esteja a entrar no Brasil. Okay? Isto nos próximos 3 anos. E nos próximos 5 anos, o grande objetivo é transformar isto num franchising. Okay? Isto é o grande objetivo. Isto é o meu objetivo mais longo. Obviamente que agora tenho que traçar a tática. E o que é a tática? É agora que vem. Eu agora tenho que definir o que se chamam os planos de 90 dias. E é aqui onde empregados por conta de outrem, empresários e empreendedores ou pré-empreendedores normalmente falham e acabam por desistir e acabam por perder os seus negócios, acabam por perder o seu emprego, acabam por falhar na sua vida pessoal, social e outras coisas. Ok? E isto tem a ver com o quê? Tem a ver que a parte da estratégia tem que ser convertida num plano de 90 dias. E sem essa conversão, garanto-te que não vais conseguir fazer nada. Ou seja, mas isso é suficiente? Não. Mas vou-te explicar primeiro o plano de 90 dias, e que é um plano que terá objetivos menores que os objetivos traçados na estratégia, mas que estão ligados à estratégia. Ou seja, que têm uma interligação com a estratégia, aquilo que eu te falei da estratégia. Sem eles, sem uma estratégia, não vais ter um plano de ação que resulte. Inclusive, eu explico isto aos empresários, aos empreendedores, e explico aos meus alunos na faculdade, que nós precisamos, em média, de aproximadamente 12 planos. Ouve bem, 12 planos. Se são de 90 dias, 4 planos ao ano, estamos a falar de 3 anos. De 12 planos para começar a acertar consistentemente. E 3 anos passam devagar ou passam depressa? Depende. Agora, posso dizer que em cada plano, os conhecimentos que tu vais adquirindo, o processo que tu crias, a pessoa que te transformas, o que tu passas para o mundo é enriquecedor. É aí que começa a riqueza. É aí que começa a transformação pessoal. Eu não gosto muito de falar do desenvolvimento pessoal por uma razão, porque está a ser muito utilizado e de uma forma muito pouco... Como é que é dizer-te isto para não ferir suscetibilidades? Em que qualquer pessoa agora acha que é coach e que pode mudar a vida das pessoas. Claro que sim que podem. Mas não é por fazerem uma formação de 20 horas, 40 horas, 80 horas que vão mudar a vida das pessoas. Primeiro mudem a sua vida e depois ajudem as pessoas a mudar. É assim que eu vejo as coisas. Mas sou eu, tenho uma visão muito própria sobre o mundo. E não é por ser melhor ou pior que tu que me estás a ouvir aqui. Mas isto para te dizer o quê? Tens então a estratégia para a tua parte profissional / financeira. Lembra-te que a parte profissional está conectada à parte financeira. Pode ser uma parte profissional do teu esforço, mais uma parte profissional em que tu possas ir aumentar rendimentos de outra forma. Okay? Depois tens a tua parte pessoal, em que eu não te falei de exemplos, mas neste momento o meu objetivo é conhecer o máximo de empresários, e eu tenho um número, eu tenho que conhecer pelo menos 150 até ao final deste ano, para poder estar a trabalhar com 30 pelo menos. Isto é as minhas métricas. Okay? 150 para estar a trabalhar com 30. Este é o meu objetivo. Okay? Para até ao final do ano. O que prefaz, se eu multiplicar isto ao longo de um ano vai ser os 150, ao fim de 3 anos, se fizermos a cada trimestre, se fosse a cada trimestre 150, estaríamos a falar de 600 pessoas por ano, ou seja, ao fim de 3 anos, ter conhecido, pelo menos, impactado positivamente, pelo menos 1800 pessoas, e ao fim de 5 anos ter, pelo menos, impactado 3.000 pessoas, ok? Isto falando diretamente do empresário ao pré-empreendedor. Agora imagina, se eu impactar estas 3.000 pessoas,
quantas pessoas é que eu estou a impactar? Provavelmente umas centenas de milhares. Okay? E isto é um exemplo. E depois, na parte da relação familiar, eu poder, o facto dos meus filhos me terem oferecido esta prancha, vai-me permitir eu mais vezes ir para a praia com eles, eles poderem fazer surf e bodyboard e eu ter uma desculpa para ir com eles. Eu poder utilizar quando não está o mar bom e eu ter a desculpa de poder utilizar essa prancha. Okay? E o meu objetivo nos próximos 5 anos é manter-me fit como me mantenho agora. Eu treino todos os dias, eu tenho um plano semanal, tenho um plano diário e cumpro rigorosamente. Okay? E eu tenho a tal estratégia, porque nos próximos 5 anos eu continuar como continuo agora, nos próximos 3 anos continuar como continuo agora e no próximo ano continuar como continuo agora. Ou seja, fit e, para além de fit, fisicamente capaz de poder fazer qualquer desporto que me apeteça. Isto é a minha parte. Depois os meus planos de ação pressupõem também estas 3 partes. Como eu te disse, este plano que vai até setembro pressupõe que eu esteja a trabalhar pelo menos com 10 empresários, que eu tenha feito pelo menos entre 30 a 50 diagnósticos e que eu tenha falado pelo menos com 75 empresários. Isto é o meu plano de ação, ou o meu plano de 90 dias, em termos de números para a parte profissional. E depois tens de ter números no que tu vais faturar, ok? Não te vou partilhar aqui publicamente, mas se quiseres saber, eu tenho todo o gosto de partilhar contigo em termos pessoais e a mensagem, não tenho problemas nenhum. E também, para além disso, o meu objetivo é nos próximos 3 meses ajudar pelo menos 10 pessoas a pouparem nas suas compras, pelo menos. O meu objetivo é mais, mas pelo menos estas 10 pessoas, porque não quero criar um esforço desnecessário, porque eu não persigo pessoas. Se me conheces minimamente, sabes que eu não ando atrás de ninguém. Quero ajudar pessoas a pouparem nas suas compras diárias, na sua luz, na sua água, no que compram no supermercado e terem benefícios sobre isso. E estamos a falar de pelo menos 50 pessoas a poupar e dentro destas 50, 10 pessoas estarem a trabalhar diretamente comigo. E para além disso, tenho um objetivo nos próximos 3 meses de encontrar pelo menos uma pessoa para me ajudar nos sistemas de marketing, ou seja, na parte das ferramentas e da mecânica, ou seja, da parte técnica dos sites, da parte técnica das redes sociais. Quero ter uma pessoa a trabalhar comigo. Quero ter uma pessoa a trabalhar comigo. Já tenho um cofundador e tenho uma cofundadora da minha empresa e quero ter uma pessoa a trabalhar comigo na parte de ajudar mais empresários. Okay? E isto é o meu objetivo para os próximos 3 meses, ou seja, aumentar a equipa. E para além daquelas 10 pessoas que vão estar a trabalhar comigo numa outra forma, ok? Os tais pré-empreendedores, porque uma parte é para os empresários, outra parte é para os pré-empreendedores. São 2 programas diferentes. E depois a parte de saúde ou a parte física, eu continuo a treinar todos os dias. Eu tenho de dias que treino 3 horas, tenho dias que treino 2 horas, tenho dias que treino 1 hora. Okay? E consoante, eu tenho agora um que chama um trimestre de treinos. Okay? Esse trimestre depois é partido e depois vai à parte diária. E aqui é que eu te vou falar de técnica. Okay? Passei da tática, o plano 90 dias, onde eu discrimino o que é que eu vou atingir nos próximos 90 dias e agora vou-te falar da técnica. Ou seja, agora é a parte fulcral. É a parte que nós criamos o que se chamam os KPIs. Depois de eu saber isto, eu tenho que traçar isto. E eu sem isto é aqui onde eu posso ser muito bom a traçar uma estratégia, eu posso ser ótimo a escrever uma tática, o tal plano de 90 dias, mas se eu não tiver a técnica, se eu não puser consistência todos os dias, se eu não avaliar todos os dias e corrigir todos os dias, é aí que eu vou falhar os meus objetivos. Eu tenho um artigo muito fixe no blog que porque é que é difícil atingir objetivos. E tenho um que é o plano de ação 90 dias. Ou seja, falo da estratégia, falo da tática e falo em alguns artigos da técnica. Mas nunca falei num artigo todo isto. E posso dizer que estou a escrever um artigo agora no blog que vai falar exatamente disso. Vai juntar todo este mundo complexo onde eu vou-te falar exatamente da estratégia, da tática e da técnica. E a técnica é o quê então? A técnica é tu todos os dias saberes exatamente o que vais fazer. E saber, agora não posso mostrar o meu telemóvel que está aqui à frente, ia-te mostrar, por exemplo, o que é que está traçado todos os dias como importante para depois os urgentes não me incomodem os importantes. Porque urgentes temos todos os dias muita coisa a acontecer. Todos os dias acontecem coisas urgentes.
poucas vezes acontecem coisas importantes porque nós não as planeamos, não temos uma técnica. E então é aqui onde 96% das pessoas a nível mundial falham os objetivos. Porque não têm uma técnica. Inclusive, eu ontem falava com um empresário. Eu adoro o que faço, adoro mesmo o que faço. As pessoas que estão a trabalhar comigo que sabem isso e só trabalham comigo se tiverem a mesma paixão que eu, senão não trabalham. Porque não vêm para aqui trabalhar para um ordenado ou para ganhar umas comissões, nada disso. Claro que eu dou a oportunidade às pessoas para se envolverem, para crescerem, tal como eu tive que crescer. Okay? E todos os dias cresço um bocado. Mas posso dizer que se não deres o máximo de ti todos os dias, no menor espaço de tempo possível, não estás a ser produtivo. E tens que ter duas coisas, que são as atividades produtivas e não produtivas. Okay? E as atividades produtivas dão um KPI, o que gera um KRI. O que é um KPI? Eu tenho um vídeo muito fixe que falo disto, em maior pormenor, e como é que os KPIs podem ajudar na tua vida. Eu expliquei isso exatamente ao pormenor, mas vou-te dar aqui uma formação muito rápida. Eu dei-te o exemplo da minha estratégia, dei-te o exemplo do meu plano, agora vou-te dar o exemplo da técnica. Eu ontem falava com um empresário que me contactou para fazer um diagnóstico à sua empresa e uma das coisas que ele me disse foi: eu não tenho tempo. Não sei o que é que está a passar, eu não tenho tempo. E isso é o que acontece aos empresários, acontece contigo e acontece com 96% das pessoas. Porque não sabem exatamente desmontar aquilo que objetivaram em atividades diárias. Ou seja, se eu disse que queria estar até ao final do trimestre a trabalhar com 10 empresários, eu tenho que falar com pelo menos 75 pessoas, com 75 empresários. Eu tenho que ter uma forma de, em primeiro lugar, conseguir ter os contactos deles, okay? De uma forma que seja natural e que não seja de perseguição. E eu lá tenho as minhas estratégias, okay? Não tenho de contar tudo. Mas a verdade é que todos os dias caem-me contactos. Ok? Porque estou genuinamente a ajudá-los. Depois, o que eu mostro é marco diagnósticos. Nem todos vão marcar diagnóstico. Ok? Porque têm a desculpa perfeita. Ou porque é verão, ou porque agora entrou a pandemia. E estamos a falar de uma ferramenta gratuita em que o empresário descobre exatamente onde é que está a perder dinheiro. Porque muitos de nós, sejamos pré-empreendedores, sejamos empregados por conta de outrem, sejamos empresários, estamos sempre emocionalmente ligados àquilo que fazemos. E temos sempre uma visão muito afunilada daquilo que fazemos. Inclusive eu. Por isso é que eu tenho que encontrar pessoas que me ponham no lugar e que me responsabilizem também daquilo que eu tenho que fazer. E então era isto que eu te queria dizer. Em que o empresário está-me a dizer que não tem tempo. E o que eu lhe perguntei foi: como é que faz os seus KPIs diários? Ou que ele me perguntou: o que é isso? E eu: ok. E estamos a falar de alguém que tem uma empresa há mais de 20 anos no mercado. O que não há problema nenhum. E há um dado momento estamos a ter uma conversa riquíssima e o que ele me diz é: realmente, independentemente de tudo, muitos empresários como eu e como muitos que eu conheço, sendo que eu pertenço a uma organização de empresários, temos a mania que sabemos tudo. E na verdade não sabemos. E basta acontecer uma catástrofe, basta acontecer qualquer coisa que nós não prevemos e que na verdade estava previsto, não era pandemia, seria uma crise económica. A pandemia acelerou a crise económica. Mas basta acontecer alguma coisa que não previmos para deixarmos de saber que sabemos. Okay? E eu achei deliciosa a humildade dele e principalmente a forma como ele passou isso. Okay? E obviamente que agora irá receber o porquê de estar a perder dinheiro, o porquê de não estar a conseguir aumentar a faturação, o porquê de estar a perder terreno ao longo do tempo no mercado. Okay? Mas isto para dizer o quê? Os KPIs então é desmontares aquilo que está no plano de 90 dias em ações diárias. E essas ações diárias têm que gerar um resultado. Se eu tenho que fazer 10 chamadas por dia para conseguir um diagnóstico, eu faço 10 chamadas por dia. Claro que cada um tem as suas métricas. Se tu nunca avaliaste, é normal que não saibas. Tens que ter o passado para conseguires avaliar o presente. E o KPI é o indicador do que tu estás a fazer que gera o que chamam um KRI, que é o resultado desse KPI. Ou seja, é o indicador de resultado. Ou seja, eu crio um indicador de performance
ele gera um resultado. E eu tenho que estar a avaliar estes todos os dias. Ou seja, eu avalio na minha parte profissional da empresa, ou seja, avalio todas as ações que eu faço no dia. Eu avalio na minha parte pessoal, seja o tempo que eu passo com os meus filhos. Por exemplo, hoje vão comigo para o treino, que é brutal, porque um dos meus objetivos é eles começarem a treinar comigo. E eles vão, eu já treinei, fiz um treino hoje e vou treinar daqui a bocado e eles vão comigo. E tenho a parte do namoro com a minha mulher e tenho as minhas ações com ela. E depois tenho a parte das relações, ok? E todos os dias eu tenho que ligar pelo menos a um amigo meu, ok? E isto é o que eu faço. Tenho que ir aos meus pais, aos meus avós, ok? E isto são ações. Lembra-te sempre, numa vertente profissional barra financeira, numa vertente de tua saúde, a tua saúde é que tu controlas, e numa vertente pessoal barra relações. Ok? Pronto. E isto era o que eu te queria passar. A estratégia, a tática e a técnica. É assim que se desmonta, é assim que se planeia, é assim que se desmonta um planeamento. Se tu não sabias isto, vou-te pedir um favor. Vê, ao acabares de ver este vídeo, comenta qual era a tua percepção de como é que se planeava. E vê se consegues, através do que eu te passei, perceber porque é que falhas bastantes objetivos. Okay? Isto acontece com empresários, como eu te disse, de PMEs, líder de excelência, como acontece com trabalhadores com tudo outro. Acontece na nossa vida pessoal, acontece com a tua saúde. A tua saúde está como está por tua causa. És o responsável. Lembra-te sempre, eu tenho um vídeo que se chama O Princípio da Responsabilidade e da Não Desculpabilidade. É da tua responsabilidade todos os resultados que tu tens. Não penses no objetivo em si, pensa nas ações diárias. Que eu costumo fazer esta pergunta. É mais fácil fazer 1000 euros por mês? Não, até vou fazer para fazer a conta mais fácil. É mais fácil fazer 3000 euros por mês ou... não, 3000, sim, 30 dias ou 1000 euros a cada 10 dias. Se calhar 1000 euros a cada 10 dias. É mais fácil fazer 100 euros por dia ou 3000 euros por mês. Ou seja, isto são ações diárias. E isto deves aplicar na tua vida profissional. Tenhas um negócio, queiras aumentar os teus rendimentos. Deves fazer na tua vida pessoal e deves fazer na tua saúde. É a minha recomendação. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria isso. Ou seja, se estás obeso agora, tens que planear. Tens que criar uma estratégia. Como é que queres estar daqui a 1 ano, 3 anos e 5 anos? Tens que criar a tática. Não sabes fazer. Então paga alguém para te ensinar. Há uma vantagem. O Google ensina tudo. Tu não precisas de ninguém. A desvantagem é que podes demorar muito tempo até chegares lá. E às vezes morrer no processo. Morrer em termos financeiros, morrer em termos de saúde e morrer em termos de relações. Okay? E é preciso um equilíbrio entre estas três esferas. Sem isto, estes três pilares, eu gosto de chamar pilares mais do que esferas. A ponta é a vida. Sem isto, podes ter muito sucesso profissional, mas teres uma miséria na tua saúde e na tua vida pessoal. Podes ter muito sucesso pessoal, mas teres um pé rapado. Podes ter mais fit com grandes músculos, mas depois não teres uma relação séria e não teres também dinheiro para nada. Ou seja, tens de ter um equilíbrio entre os três. É possível ter esse equilíbrio? Claro que sim. É simples, muito simples. É fácil de fazer? Não. Ok? Tenho uma proposta para ti. Se tens uma empresa, se estás a passar dificuldades, lança-te o desafio. Manda-me uma mensagem. Tenho todo o gosto de te fazer um diagnóstico gratuito. Ok? Quais são as condições? A tua empresa tem que ter uma faturação de pelo menos 150 mil até uma faturação de 1.200.000. Ok? Porquê é que são estes e não os outros? Porque estes primeiro, se forem trabalhar connosco, têm essa capacidade. Se não forem, e têm uma capacidade de poderem aguentar o barco. Os outros, claro que são bem-vindos. Muito provavelmente também os ajudo e diagnostico. Mas terão outros programas para fazer se decidirem trabalhar connosco. Ok? Também, se és pré-empreendedor, se estás farto da tua vida, ou se simplesmente queres poupar naquilo que tu já gastas todos os dias, manda-me uma mensagem e mostro-te uma forma de poderes ganhar dinheiro com o que tu já fazes todos os dias. Ganhar dinheiro com o que tu já fazes todos os dias. Ok? Muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço-te imenso e tenha um excelente dia. Hoje, por acaso, vou estar outra vez cá, mais tarde, a falar da saúde e da economia, o que é que tem a ver um com o outro. E vais perceber que tem tudo a ver.
Um grande abraço e muito obrigado pelo teu tempo. Este vídeo vai ficar no IGTV.